Muito bem, então, hoje eu gostaria de comentar um pouco estes versículos. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Mais especificamente, eu gostaria de falar sobre o ensino, para pessoas que foram chamadas a ensinar. Primeiramente, o texto deixa bem claro que nem todos foram chamados para ensinar. Ensinar é um ministério específico. Pessoas são chamadas para serem utilizados por Deus para ensinar outras pessoas. Muitas pessoas entendem que, por não ter uma predisposição ao estudo, elas não precisam estudar, de modo que algumas pessoas farão isso por elas e passarão esse conhecimento a elas. Mas aí é interessante pensarmos em algumas coisas específicas, alguns detalhes sobre esta problemática. Se algumas pessoas são chamadas a ensinar e eu não sou uma destas pessoas, portanto eu não preciso estudar como elas estudam. E, em certa medida, isso está correto. Algumas traduções, o texto traz a expressão haja dedicação ao ensino. É bem verdade que esta expressão não está em todos os textos. Mas, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Isso aqui tem duas implicações. A primeira é a óbvia. Ora, quem vai ensinar tem que se dedicar a isso. Tem que aprender como ensinar, como comunicar as verdades de forma mais excelente, mais assertiva, com mais eficiência. Então, quem ensina tem que se dedicar primeiro a aprender a ensinar. Então, a pessoa que vai transmitir a palavra de Deus através de estudos, através de lições, seja em cursos, seja na igreja, primeira coisa, ele tem que se preocupar em gastar um bom tempo, inicialmente falando, a desenvolver a capacidade de ensinar. Pronto. Então, no primeiro momento, quem tem o chamado, quem tem a vocação, quem tem a inclinação e sente que vai ser usado por Deus na área do ensino e recebe oportunidades e aceita essas oportunidades, ele precisa, em primeiro momento, se dedicar à arte de aprender como ensinar. Ele tem que aprender como que eu faço para ensinar melhor. Segundo momento, isso tem uma implicação implícita no texto. Ora, ensinar, se dedicar a ensinar, significa que você tem que se dedicar muito mais a aprender. Por que, na maioria das vezes, quando você vê ensinadores que ensinam com excelência e que realmente falam com propriedade acerca dos temas que abordam, porque geralmente eles estão cercados de muitos livros, porque eles têm uma vida de estudo muito disciplinada, séria. Porque para você ensinar, você tem que aprender muito mais do que você ensina. Sempre quando nós ministramos sobre determinado assunto, nós temos que aprender muito, mas muito mais conteúdo do que aquilo que propriamente nós estamos ensinando. Muitas pessoas falam e lidam ou reclamam de insegurança na hora de ensinar, até mesmo na hora da pregação. Grande parte da insegurança é por causa que as pessoas não têm autoridade ou não se sentem seguras naquilo que elas estão ministrando. Por vezes é porque tem pouco conteúdo sobre o assunto, não sabem o suficiente sobre o tema. Às vezes as pessoas se dedicam unicamente àquilo que elas estão falando, especificamente sobre o ponto que elas estão abordando, e ignoram completamente o universo que está em volta desse assunto. Muitos ensinadores sabem que para ensinar eles precisam aprender muito mais do que eles ensinam. E aí o que eles vão fazer? Eles vão gastar um tempo considerado da sua vida para estudar. E eles vão comprar muitos livros, eles vão ter muitas horas de leitura, muitas horas de meditação, muitas horas de aprendizado sobre cada um dos temas nos quais ele eventualmente vai ter que falar. Então, as horas de estudo são muito grandes. Às vezes, quando vamos ministrar numa escola bíblica dominical, por exemplo, o nosso tempo é 40 minutos. Nós vamos estudar 3, 4, 5, 8 horas para ministrar 40 minutos.
Entendeu isso? Nós vamos estudando e o tempo vai passando conforme nós vamos nos aprofundando em determinado assunto. E aí nós vamos analisando variações, implicações, nós vamos analisando contextos, os diversos contextos, as diversas aplicações, as diversas implicações das afirmações que nós pretendemos fazer, e aí nós vamos estudando e a hora vai passando. E quando vê, naturalmente se passaram 3, 4 horas para você ministrar um estudo de 40 minutos. Ainda levando em consideração que aquelas 3, 4 horas não foram as únicas 3, 4 horas que nós nos debruçamos sobre aquele assunto específico. Aquele assunto ele já foi alvo de nossa investigação anteriormente. Porém, agora, como especificamente precisamos falar sobre ele, nós temos que rebuscar tudo aquilo que nós já estudamos, buscar os caminhos, as referências, os livros, os comentários, e aí fazer uma reavaliação de tudo aquilo ali, e depois de um longo período de estudo, estarmos aptos para ministrar 40 minutos. Por que nós temos segurança no púlpito? Nós temos a questão espiritual, da presença do Espírito Santo, a comunhão com ele, sim. Porém, o Espírito Santo, sem o conhecimento, ele não nos dá segurança para falar sobre determinados assuntos. Porque a função do Espírito Santo é nos fazer lembrar. Ele não vai nos fazer lembrar de algo que nós não estudamos. Ele não vai nos trazer à memória algo que não está dentro de nós. Por isso que nós não podemos fazer aquele duelo de opostos, né? Então, se eu tenho bastante espírito, eu não preciso estudar tanto assim, porque o Espírito Santo vai suprir a carência minha de estudo. Não vai funcionar assim. Por quê? Porque eu não vou ter conteúdo. E aí eu vou apelar para o espiritualismo. Né? Eu vou apelar para, sei lá, língua estranha, o tom mais pentecostal, digamos assim, apelar às emoções, apelar aos sentimentos, mas eu não vou passar conteúdo, porque eu não tenho esse conteúdo. Então nós precisamos sim buscar ter um conteúdo. E para ter um conteúdo, nós temos que gastar horas de estudo, nós temos que investir em literatura, nós temos que comprar livros, nós temos que nos dedicar profundamente. E como eu falei antes, você precisa aprender muito, mas muito, muito mais do que aquilo que você ensina. Aquilo que nós ensinamos é apenas uma parcela. E isso é interessante também para as pessoas que são cristãs, que não estão na área do ensino. Elas precisam entender que, embora elas não tenham a vocação e o chamado para serem ensinadores, o fato delas não estudarem e ficarem somente absorvendo o conteúdo que é ministrado pelos ensinadores, isso também vai as deixar, isso vai deixá-las em uma posição inferior, digamos assim. Elas serão prejudicadas indiretamente falando, porque o ensinador nunca vai ensinar tudo o que se pode ensinar sobre cada um dos assuntos que ele aborda. E cabe à pessoa buscar aprender mais, aprofundar-se mais. Porém, na pedagogia que nós vemos hoje nas igrejas, as pessoas apenas ouvem aquilo que é ensinado e pouco fazem posteriormente. Elas não vão conversar, elas não vão pesquisar, elas não vão estudar posteriormente, elas não vão se especializar posteriormente em cada um dos assuntos que é abordado. Então o conhecimento delas sempre vai ser um conhecimento mais superficial. Elas terão o mínimo necessário para a fé? Terão. Mas elas nunca chegarão a níveis mais profundos de conhecimento. E é aí por isso que nós vemos o caso, como eu já comento e sempre falo isso, de pessoas que estão há 20, 30, 10, 15 anos na igreja, assistindo pregações, assistindo ensino, mas que elas não conseguem sair de uma ideia, de uma concepção, de uma confissão superficial acerca dos assuntos. Embora ouçam muitos ensinos, né, frequentam muitos cultos de ensino, elas nunca conseguem aprofundar-se, sair daquela superfície. Então é interessante, né? É interessante tanto o ensinador quanto quem é ensinado pensar nessas coisas. Primeira coisa, o ensinador precisa estudar. Esse é o ponto de partida, ele vai precisar estudar. E não adianta acreditar que fazer um curso básico de teologia vai ser o suficiente, ou mesmo fazer um curso de teologia vai ser o suficiente. O curso de teologia é o ponto de partida, é o mínimo exigido de quem de fato quer ensinar alguma coisa, porque se ele mesmo não aprendeu nem o mínimo,
Como que ele vai ensinar? Claro que nós temos níveis de ensinadores. Nós temos ensinadores que estão começando e nós temos ensinadores com 10, 15, 20 anos de experiência. E é natural que o conteúdo e a qualidade daquilo que vai ser ensinado é diferente de um para o outro. Aquele que está começando ainda tem que caminhar muito, ele tem que discorrer muito sobre os assuntos, pensar muito, estudar, ler muito sobre os assuntos para chegar no nível daquele que já tem alguns anos de experiência nessa área. Ok, então não dá para tentar apressar as coisas. Agora, eu digo uma coisa que é interessante. É melhor você ser perito e ter autoridade nas coisas simples do que você querer abordar coisas complexas da qual você não domina, da qual você não tem um conhecimento sólido e você falar de forma superficial e ineficiente, né? Eu já digo também que é necessário você abandonar essa necessidade absurda de chamar a atenção, né? O ensinador, ele não é para chamar a atenção, não é para falar coisas que vai fazer com que as pessoas dizem, nossa, olha que coisa extraordinária. Muitos, por causa desse pensamento, falam bobagens no púlpito, mas essas bobagens impressionam. Muitos dos ensinadores falam bobagens no púlpito porque essas bobagens impressionam. E as pessoas que estão ouvindo, elas não têm a capacidade de discernimento e conhecimento para entender que aquilo que está sendo falado é bobagem. Esses ensinadores que querem pegar atalhos, não querem estudar, não querem ser sérios naquilo que eles estão fazendo, eles vão para a internet buscar teorias, buscar interpretações absurdas, retraduções do texto, coisas que as pessoas estão dizendo hoje em dia que está fazendo muito sucesso e está dando muito palco para essas pessoas na era dos podcasts, né, dos vídeos da internet. Tem muita gente ganhando fama falando bobagem acerca das escrituras, trazendo interpretações absurdas, trazendo imaginação, fantasia para o texto e para os assuntos bíblicos, para a teologia. É bom não entrar por esse caminho. Não busque atalhos se você for um ensinador, se você quer ser um ensinador. Faça o caminho correto. Compre bons livros, estude, passe horas e horas estudando em off, né, dentro do seu quarto, na sua casa. Encontre algum amigo que também tenha a mesma inclinação, que possa te orientar, que possa te auxiliar, que possa, né, te indicar a direção correta, e aí faça esse caminho, né? E não queira antecipar as coisas. Se você quer ser visto como alguém que ensina com excelência, trabalhe, se esforce para chegar a essa excelência. Não comece a vender uma coisa que você não é, né? Tão somente utilizando de artifício, artimanhas, né? E trapaças, digamos assim, que as pessoas que estão ouvindo muitas vezes não sabem que você está fazendo isso. E muitos até mesmo utilizam-se disso, andam por esse caminho porque acham que esse caminho é o verdadeiro, né? Muitos ensinadores, eles vão pelo caminho do erro porque eles são enganados, porque eles de fato não fizeram a lição de casa, não tiveram uma boa fundamentação, não tiveram uma boa escola em casa, né, porque eu digo no seu contexto da congregação local, e aí eles vão para esse mundo das descobertas e acabam caindo na mão de aproveitadores, de pilantras, de trapaceiros, que tem muito hoje em dia, nas redes sociais, na internet, oferecendo curso, vendendo ideias, interpretações e aplicações que são fantasiosas e artificiais. Portanto, é complicado. Seria interessante que os pastores tivessem uma certa supervisão dos seus ensinadores, né? Que houvesse um relacionamento mais próximo em que o pastor, que deveria ser o homem com mais visão, né, com mais maturidade, ele pudesse fazer, né, essas indicações corretas, né, dizendo, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não ande por esse caminho, não ande por esse outro caminho. Às vezes, ensinadores mais velhos, homens que já estão calejados nessa vida, servem para fazer isso, né? Então, você buscar a informação, buscar ajuda, buscar auxílio daqueles que já passaram pelos problemas, já enfrentaram os problemas que você está enfrentando, talvez eles possam lhe indicar a direção mais correta, né? Ele possa evitar que você caia em erros que talvez eles caíram e depois descobriram que eram erros, né? E que agora eles já têm
a maturidade e conhecimento suficiente para não mais serem influenciados por esses erros. Então é interessante ter também a humildade de ir atrás de pessoas que são balizadas, que são referências no ensino. Só que isso também é problemático hoje em dia, porque se a gente falar de referência, na internet tem um monte de referência, mas são referências ruins, que não valem a pena. Então cuidado com isso, porque às vezes aqueles que nós mais admiramos são os mais trambiqueiros e trapaceiros que podem ser, né? Então isso acontece muito, tem muito ensinador ruim, tem muito mestre, entre aspas, ruim, que ensina heresia, distorção, falcatrua e pilantragem, que são tidos como grandes ensinadores no Brasil. E tem muita gente fazendo curso e trazendo essas asneiras para os nossos púlpitos. E aí que caberia então a maturidade dos pastores para corrigir isso, né? A gente tem muitos aí que transitam em nosso meio, que pregam e recebem oportunidades e são tidos como referência na hora de pregar, porque pregam coisas extraordinárias, só que são absurdos e são bobagens. Porém, a falta de discernimento e maturidade das pessoas faz com que elas continuem vendo isso como algo extraordinário, quando na verdade não é. Então, é uma advertência também que fazemos para as lideranças, né? Eu fico extremamente incomodado com a falta de critério que alguns pastores têm nas congregações, né? Absoluta falta de critério. Colocam e dão oportunidades para pessoas que não deveriam ser colocadas para ministrar ou para ensinar. Infelizmente, e aí não é nem o caso da incapacidade por desconhecimento, é o caso de falcatrua e pilantragem que estão aí e que trafegam livremente em nosso meio e ninguém sequer fala nada. Então o assunto do vídeo é esse. Se você quer ensinar, você vai ter que aprender muito, mas muito mais sobre o assunto do que aquilo que propriamente você vai ensinar. Então, aquilo que nós ensinamos é sempre uma parcela mínima do todo que nós estudamos. Isso nos dá mais confiança, isso nos dá mais autoridade para falar, né? Isso nos dá propriedade para falar. Então é melhor você ter propriedade, autoridade e segurança em assuntos simples do que você andar por terreno escorregadio, onde você não domina, onde você não conhece, onde você não sabe. E aí, se você for, né, perguntado ou questionado, que aí você não consegue responder, você acaba errando, você acaba se equivocando e isso acaba comprometendo, né, a sua imagem diante das pessoas que estão ouvindo. As pessoas precisam ouvir convicção. Nós precisamos de pregadores e ensinadores que tenham convicção. Então nós precisamos, no mínimo, ter convicção. E ter convicção é ter domínio do assunto. Então você precisa estudar todo o universo em torno daquilo que você vai falar. Caso contrário, você não terá segurança, não terá convicção. Um abraço.